A paz do Senhor, amados. Amém? Louvamos o nome do Senhor Jesus por esta oportunidade bendita e santa que Ele nos concede, estarmos na sua casa, na sua presença, e aqueles também que estão nas suas casas, mas na presença do Senhor. Louvado seja Deus, que Ele nos tem dado estes momentos para estarmos prestando nosso culto, nossa adoração, nosso louvor e aprendendo do Senhor cada dia mais. Amém? Coloquemos-nos de pé, irmãos, por favor, e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Êxodo, no capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Êxodo 17, a partir do versículo 8 até o versículo 15. Os irmãos que estão fazendo a leitura bíblica diária, né, estão bem familiarizados com Êxodo, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E nessa noite nós vamos falar de... É uma pergunta, né? De que lado você está? Qual é o seu posicionamento? Dando seguimento à palavra desta noite. Todos encontraram? Amém? Amém. Leiamos então. Assim diz a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto em memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Os irmãos podem, por favor, tomar os seus lugares. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos, como nós dissemos anteriormente, a palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos nesta noite, trata disso, trata de ajudadores e atrapalhadores, né? Trata de agentes de motivação e representantes do desânimo. E fala também de pessoas que apresentam soluções e pessoas que só falam de empecilhos, só falam de dificuldades. É o que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. E é importante, quando vem a pergunta de que lado você está, é importante nós sabermos qual o nosso posicionamento. De que lado que eu estou? Eu estou do lado dos que atrapalham ou estou do lado dos que ajudam? Não pense, irmãos, nós temos, é verdade, bíblica e historicamente, desde a criação do mundo, nós temos aí, né, o inimigo das nossas almas, inimigo de tudo que se chama Deus. Nós temos desde que o mundo é mundo. Mas ele também coloca muitos agentes no meio do povo de Deus. E, infelizmente, se nós não vigiarmos, né, não vou dizer, eu não gosto de falar que Satanás usa crente. Eu não gosto de falar isso, não. Mas ele influencia. Ele influencia e muito as nossas ações se nós não tivermos cuidado. Então, a pergunta desta noite persiste. De que lado que eu estou? De que lado que eu me sinto mais confortável? De que lado é mais agradável para mim? É atrapalhando ou é ajudando? E esse atrapalhar e ajudar, irmãos, é no sentido pessoal, aos meus irmãos, congregacional, e é no sentido espiritual também. E seguindo, quando nós falamos de atrapalhar ou ajudar, nós temos uma ferramenta, né? E ela reside bem na nossa boca, não precisa nem falar o nome dela, né? E ela trabalha. Muito obrigada, abençoado. Aleluia. E ela trabalha incessante, só para quando a gente dorme, né? Mas nós podemos colocar um diferencial nas nossas palavras. Porque aquilo que nós falamos nasce na nossa boca, nasce nos nossos lábios.
E morre no ouvido do nosso irmão, morre no ouvido das pessoas. Palavras aleatórias. Mas tem palavras que nós externamos, que elas vão para o ouvido das pessoas, você pensa que morreu, mas não morreu ali, ela desce para o coração. E isso, tanto palavras que edificam, quanto palavras que destroem. Aí, ali no coração, ela toma um novo aspecto de vida, ela não morre. Portanto, uma das coisas que nós podemos usar e que vai nos distinguir de ajudador ou atrapalhador é a nossa palavra. É a forma que nós falamos, é o que nós falamos para os nossos irmãos. Em Provérbios 10, no capítulo 11, fala que a boca do justo, ela é fonte de vida, mas a boca do ímpio, olha a diferença, abriga a violência. E também fala ainda sobre palavras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Isso está em Provérbios 12, 18. E também o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Louvado seja o nome do Senhor. Também em Provérbios 12, 25. Em Efésios, meus queridos, 4, 29, a palavra nos orienta, a Bíblia nos orienta a nós estarmos expressando de forma a provocar edificação. As nossas expressões, elas têm que provocar reação de edificação na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É tanto que nesse Efésios diz, não haja na vossa boca palavras torpes, mas o que seja para a edificação. E ainda em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, falando sobre ajudar, a palavra fala que o que vier às nossas mãos, nós temos que fazer conforme as nossas forças. E no decorrer da palavra nós vamos exemplificar. Irmãos, nós somos naturalmente, o crente ele é naturalmente afetuoso. Crente gosta de pegar na mão, crente gosta de abraço, crente gosta de deitar no ombro, né? E nós temos um exemplo. João era assim com Jesus. João deitava no ombro de Jesus. A pecadora se lançou aos pés de Jesus, independente do local e das condições em que ela se encontrava. Se lançou, chorou, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Ela muito amou o Senhor. Então, queridos, nós, crentes, temos mania de afetividade. A gente aprendeu com Jesus, né? Aprendemos com o Senhor. Ainda no louvor, estava sendo cantado, né? Eu me lanço aos seus pés, né? Eu me rendo aos teus braços. Isso é coisa de afetuosidade, né? E é muito comum nos crentes. E eu vou falar para os irmãos, eu tenho sofrido nesses dias de pandemia, viu? Eu tenho sofrido nesses dias de pandemia, porque a gente mal pode pegar na mão dos irmãos, né? Mal pode tocar nos irmãos. E, irmãos, a afetuosidade, o tocar nas pessoas, é claro que de forma respeitosa. Não vamos aqui confundir, né, as coisas. O tocar de forma respeitosa nas pessoas produz algo importante no nosso organismo. É tanto que já foi feita experiências com crianças, isso nos tempos antigos, que hoje não se faz mais isso, e crianças criadas isoladas somente ali no berço, e criança criada recebendo carinho, recebendo afeto, alguém passando a mão na sua cabeça, segurando na mão. O desenvolvimento da que recebeu afeto foi muito maior do que a que não recebeu. Então, isso é importante até para o nosso crescimento. E nesse tempo que nós estamos vivendo, queridos, de pandemia, de isolamento social, palavra pesada, né? Isolamento social, nós estamos como que muito à mercê de muitas artimanhas do inimigo. Nós, a nossa família, os nossos filhos, além da pandemia, né? Além do Covid, né? Que é 19 e mais outros tantos aí que possam aparecer. Mas a palavra do Senhor, ela traz para nós base, traz para nós orientação nesse tempo. Irmãos, a palavra de Deus, se nós cremos no Senhor, somente se tudo estiver bem, se tudo estiver tranquilo, se tudo estiver na maior normalidade, vã é nossa fé, irmãos. O amor de Deus ele é provado nessas circunstâncias. O amor de Deus é provado nas nossas vidas, é provado na nossa família, é provado na igreja, é provado na nossa nação, na nossa cidade, é justamente nas circunstâncias adversas, nas situações difíceis. O amor de Deus é manifestado de uma forma mais evidente. Não que quando está tudo bem, o amor de Deus também não se revele. É claro que se revela. Mas nessas situações, e servem de testemunho para aquele que não crê.
para aquele que não crê. Mas nós somos agentes de Deus para propagar esse amor. Somos agentes de Deus para sermos motivadores. Somos agentes de Deus, representantes de Deus, para fazer a diferença nessa terra. E, queridos, quando nós seguimos nessa questão da motivação e na questão de ajudarmos uns aos outros, a palavra do Senhor diz lá em Filipenses 2, 1 e 2, né? Se por estarmos nós em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, sendo do mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não tem Covid que vença um povo que pensa dessa maneira. Aleluia! Não tem enfermidade que vença um povo que pensa dessa maneira e age dessa maneira. Ainda que distantes, né? Ainda que assim, comparados com o início do ano, quando nos reunimos, né? É uma diferença muito grande hoje. Mas nós não podemos desanimar. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando, meus queridos, essa comunhão que nós falamos, que temos em Cristo Jesus, e que nos faz sermos uns pelos outros, essa comunhão, ela extrapola as linhas geográficas e temporais. E nós precisamos mantê-la neste tempo difícil, que a gente pensa que a comunhão, como nós dissemos que Cristo era muito afetuoso, né? A gente pensa que ter comunhão com os irmãos é só se tiver tudo junto igual carrapato. Não, irmãos, nós à distância podemos ter comunhão com os nossos irmãos, aleluia. Em qualquer lugar da esfera do planeta, onde houver um servo de Deus que crê no Senhor Jesus, não há um espaço geográfico que possa impedir a comunhão dele com o seu irmão, aonde ele estiver. Aleluia! O Espírito Santo de Deus faz isso nas nossas vidas. Irmãos, e esse tempo de reclusão é tempo também de meditação na palavra de Deus. Não era isso que eu trouxe na pregação, mas quero só lembrar os irmãos. Antes de Jerusalém ser perseguida, antes de vir a perseguição sobre o povo de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos como era o povo, né? O partir do pão, dividiam tudo, vendiam tudo. E quem não vendeu para dividir com os irmãos, perdeu, porque depois veio a perseguição à igreja e foram desapropriados, né? E os irmãos conhecem a história. Irmãos, cada situação dessas que acontece, que abrange mundialmente, como está acontecendo essa pandemia, é um aviso de Deus para nós, é uma mudança de etapa, é uma mudança de esfera, é uma mudança na forma do agir de Deus, é uma mudança na conduta do crente. Todas as vezes os irmãos podem observar, principalmente com relação à igreja. Houve a perseguição em Jerusalém, o evangelho foi para o mundo todo, por conta da perseguição em Jerusalém. Chegou a nós, louvado seja o nome do Senhor. E neste tempo que estamos hoje, não é à toa que o Senhor liberou essa, não sei se é uma peste, não sei se é uma praga, é um vírus, né? É um vírus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Não foi à toa que o Senhor liberou. A coisa de Satanás. Satanás não move um dedo se meu Deus não deixar. Aleluia! Ele não faz nada se o Senhor não deixar. Principalmente situações como essa, que vão trazer um incômodo e dificuldade para todos que habitam no planeta Terra. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando, quando nós falamos em motivação e estar em comunhão, essa comunhão nos move. Ela nos move, ela nos tira da condição de ser representante de empecilho para nós sermos agentes de motivação para Deus. E ainda nós percebemos que toda atitude de ajuda e solução que a gente pensa que é para os outros, né? Ah, eu estou me desgastando, estou fazendo demais. Tudo que você pensa, tudo que eu penso, que eu estou me desgastando e é em prol do outro, vai redundar em glória para mim diante do Senhor. Vai redundar em glória para você. Louvado seja o nome do Senhor. E nós percebemos que também essas atitudes, elas geram um esforço. Elas geram em nós alguma atitude ou algum desgaste que nós não estávamos planejando, né? Que eu vou dar um exemplo bem simples. Chega um irmão, alguém na sua porta, pedindo, digamos aí, um prato de comida ou um alimento qualquer. Você não estava querendo despender o esforço de sair do seu sofá ou sair da sua cama confortável, entendeu? Para ir lá atender a porta, depois voltar, pegar alguma coisa, voltar, entregar para a pessoa, ainda preocupado, quem é essa pessoa. Então, toda atitude positiva que nós temos com relação às pessoas, ela vai gerar em nós um desgaste. Mas, seguindo,
E nós temos aí, meus queridos, trouxemos, dentro desse princípio de motivação, de empecilho, nós trouxemos 3 exemplos positivos e 3 exemplos negativos. Vamos ver aonde é que nós nos encaixamos, né? De que lado que nós estamos. Dentro dos exemplos, eu vou começar com os negativos, né? Para a gente finalizar com os positivos. Louvado seja o nome do Senhor. E quero falar para os irmãos, eu vi mais exemplos positivos na Bíblia do que negativos, né? Estudando para trazer essa palavra. Nós vemos ali como exemplo negativo, que nós podemos, às vezes, por falta de cuidado, nos incluir nele, a multidão que repreendia os cegos por clamarem por Jesus. Esse texto está em Mateus, no capítulo 20, os versículos 30 e 31. Todos conhecem, mas tem um versículo lá que diz que a multidão repreendia os que estavam clamando. A multidão estava sendo um representante de empecilho para a cura dessas pessoas, para a cura desses cegos. A multidão falava para eles se calarem. Não importuna o mestre, não perturba, não tira a atenção do mestre, não enche a paciência. Vamos dizer assim, no nosso linguajar, né? Mas eles insistiam, e quanto mais a multidão falava que não, que era para eles se calarem, mais alto eles gritaram, mais alto eles chamaram: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Quem nós somos, queridos, neste contexto? Quem nós somos? Jesus que parou para dar atenção ao cego? Ou será que nós estamos na multidão? Cala a boca, está atrapalhando, está dificultando as coisas andarem. Fica quieto, para de orar, está orando demais. Jesus, Deus já sabe o que você quer, não precisa orar mais não. Quem nós estamos sendo, queridos, neste contexto? Nós estamos sendo, tomando a atitude de Jesus, que na sua caminhada parou e olhou para a situação daqueles homens e lhes concedeu cura, né? Hoje é uma noite voltada para a cura, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus agiu dessa forma na vida daqueles homens. Mas por conta da multidão, eles não teriam sido curados. E nós, igreja, será que nós estamos sendo essa multidão que em alguma situação, ou por algum momento, ou por algum agravo na condução da igreja, será que nós estamos sendo essa multidão que rechaçava os cegos que estavam precisando de um milagre? Outro exemplo também que nós temos de atrapalhadores, meus queridos, está descrito em João, capítulo 20, os versículos de 24 a 29. E todos conhecem também a situação de Tomé. Tomé foi um homem que só disse que acreditava se Jesus aparecesse para ele e ele colocasse o dedo nas chagas. Só assim ele acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Queridos, de que lado nós estamos? Nós estamos do lado do que crê ou nós estamos do lado do que duvida? De que lado nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, temos agido nestes tempos trabalhosos que nós temos vivido? Somos do lado do que acredita, do que crê, do que estimula. Deus vai fazer. Eu creio num Deus que realiza. Eu creio num Deus que faz tudo quanto nós pensamos e ainda muito mais. Eu sei de um Deus que há um sopro dele, há um vento oriental que ele mandar, esse Covid vai embora, igual ele fez lá no Egito. Num vento oriental veio, os gafanhotos desapareceram. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós servimos a um Deus que realiza. Louvado seja o nome do Senhor. E nós dizemos mais porque a palavra se assevera, mesmo que nós não vejamos, nós continuamos crendo, aleluia, porque a palavra diz que mais bem-aventurado é o que não viu, mas creu. Louvado seja o nome do Senhor. Seja um agente de fé, seja um agente motivador da fé, na sua casa, na sua própria vida, na igreja, no seu trabalho, aonde você estiver, ou o que você estiver fazendo, aleluias. Seja um agente motivador de fé. Anula a dúvida do seu coração, tira o será do seu coração. Será que Deus faz? Será que ainda tem jeito? Será que pode? Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos alcançar? Tenha fé no Senhor Deus. Você vai alcançar sim. Você vai vencer sim. Em nome de Jesus. Porque Deus é por nós. Aleluia. Deus é por nós. E você e Deus é maioria. Aleluia. Já falam por aí. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda, meus queridos, nós temos aqui um tal de Diótrofes. O Diótrofes, ele aparece lá na epístola de João, terceira epístola de João, no capítulo 9,
no capítulo 9, aliás, perdão, não tem capítulo em 3 João. É 3 João 9 a 11. Esse Diótrefes, meus queridos, ele era um homem que tinha alguma proeminência dentro da igreja. Ele certamente tinha um cargo importante na igreja, mas ele queria mais. Ele queria ser o primeiro. Ele queria estar em destaque. Esse Diótrefes, ele mostra para nós o retrato da arrogância, queridos. Ele mostra para nós o retrato de vaidade. E ele age de uma forma inadequada dentro da igreja, porque ele não estava querendo se submeter às ordens de João, não estava querendo se submeter às ordens do apóstolo João. E além de não querer se submeter, ele ainda estava incitando os que queriam se submeter. E estava excluindo pessoas por não receber missionários, por não receber obreiros. Ele proibiu. Era João falar água, eu vou dar um exemplo. Era se João falasse água, ele falava, não, é fogo. Querido, será que nós temos sido Diótrefes na vida dos nossos pastores? Será que nós temos sido esse Diótrefes na vida? Ele só criticava e ele só desmerecia todos os esforços que João fazia para o crescimento da igreja. Se João falava que era para andar pela direita, ele falava para a esquerda. Então, querido, será que nós estamos sendo esse agente, né? Na nossa casa, na nossa igreja? Será que nós estamos dando trabalho para os nossos pastores? Será que estão gemendo quando clamam por nós ao Senhor? Será que estão gemendo? Essa eu vou deixar para os irmãos pensarem. Amém? É muito pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. E nós trazemos também, meus queridos, para honrar o nome do Senhor Jesus, os agentes de motivação. Sabe aquelas pessoas que a gente tem alegria de estar perto delas? Acha bom, sabe? Acha bom cumprimentar, acha bom passar perto, acha bom mandar mensagem, acha bom receber mensagem. São agentes motivadores. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus coloca à nossa disposição muitas dessas pessoas. Quiçá a maioria da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a igreja está aqui nessa terra para motivar as pessoas a se renderem aos pés de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para motivar as pessoas a aceitar o Evangelho de Jesus, a se redimir dos seus pecados e ter esperança na vida eterna que Jesus Cristo nos concedeu através da sua morte na cruz do Calvário. Nós precisamos ser esses agentes. E nós temos exemplos na palavra do Senhor. Inclusive, o texto que foi lido nesta noite sobre Ur, Arão e Moisés. Nós pensamos aqui que Moisés já não era mais um adolescente, né? Vou falar da minha equipe, vou falar da minha turma. Moisés já não era mais um adolescente quando ele quando atravessou o deserto com o povo. E logo de início uma guerra contra os amalequitas para Moisés enfrentar. Ele certamente, queridos, não conseguiu manter as mãos estendidas, não conseguiu manter as mãos erguidas para que o povo batalhasse e vencesse. Enquanto Moisés estava com a mão estendida, o povo vencia, quem estava lutando vencia. Moisés cansava as mãos, abaixava, o povo perdia, os amalequitas venciam. E chegou num ponto, querido, que esses dois homens de Deus, aleluias, esses dois homens de Deus, eu sei que aqui, nesta noite, nesta igreja, tem muitos Arões e muitos Urs. Louvado seja o nome do Senhor. Eles colocaram uma pedra para Moisés sentar, que não era também um lugar confortável. Colocaram uma pedra para Moisés sentar e cada um segurou de um lado. Aleluia! Cada um segurou uma mão de Moisés. E o resultado foi que o povo venceu. Aleluia! São agentes de ajuda, agentes motivadores, queridos. Nós lemos a história desses homens e nos inspiramos espiritualmente, porque são histórias dignas de ser lidas e de serem também imitadas. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não reclamaram, não falaram, mas vamos ficar aqui segurando a mão de Moisés. Moisés, você que entende com o Senhor. Deus vai mandar uma força sobrenatural aí para os seus braços e você vai conseguir ficar com esses braços estendidos e o povo vai vencer. Mas não era assim que Deus queria agir. Ele podia mesmo. Deus podia mandar uma força sobrenatural para Moisés, de maneira que as mãos dele ficassem estendidas 24 horas, 30 horas se fosse necessário. Mas não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era que eles se unissem. E a união veio de que forma? Um segurando de um lado, outro segurando do outro. E assim as mãos do homem de Deus puderam ficar estendidas. Você quer que a igreja continue com as mãos estendidas? Nós queremos que as mãos continuem estendidas em clamor aos céus, em clamor pelas nossas vidas, em clamor pela nossa cidade, em clamor pela nossa nação. Sejamos pessoas
pessoas companheiras. Vamos segurar e vamos manter para cima as mãos daqueles que estão sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Manter erguidas as mãos dos que estão sobre nós. E não vamos pôr desculpa na pandemia, não, que a pandemia agora é desculpa para tudo. Não é verdade? E até essa dificuldade, né? Quem já não gostava de louvar, agora ficou bom. Tem máscara, né? Aí já fica ali, ninguém nem, né? Estou aqui, já não gosto mesmo de louvar. Vou ficar aqui na minha máscara, confortável, suando, igual cuscuzeiro, mas vou ficar aqui, né? Queridos, isso não é atitude de agente de motivação. Louvor está aqui na frente. Se você louva daí, o outro louva dali, o outro louva de lá, o outro louva lá atrás. Aleluia! Irmãos, anjo levanta para escutar. Glória a Deus. Anjo levanta para escutar o louvor da igreja, creio eu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos ser os agentes especiais do Senhor. Nós temos, queridos, 4 homens que desceram o paralítico pelo telhado. Marcos 2, de 1 a 12. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, é uma atitude de muita ajuda, né? São pessoas predispostas mesmo para poder juntar 4 homens, amarrar uma cama, levar, com o homem em cima, hein? Levar essa cama lá para cima do telhado, para fazer com que essa pessoa chegasse a Jesus. Aleluias! Qual tem sido, meus queridos, qual tem sido o nosso esforço para fazer com que as pessoas cheguem a Jesus? Selma, o que você tem feito para fazer com que as pessoas cheguem a Jesus? Eles sabiam a condição daquele paralítico, eles sabiam as necessidades daquele paralítico, e eles se juntaram, 4 homens, que não foi uma multidão, não. Foram 4 homens, agentes motivadores, para que aquele paralítico recebesse o seu milagre. Aleluia. E ele recebeu. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E ainda, meus queridos, nós temos um exemplo de ajudador muito interessante, muito tocante. Esse ajudador é Simão. Simão, o natural de Cirene, né? Por isso que chama Simão, Cireneu, ou então só o Cireneu, que num dado momento ajudou Jesus a levar a cruz. Num dado momento de sofrimento e dor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse homem foi compungido. É bem verdade que ele não foi de boa vontade. Ele não foi assim, eu vou ajudar, né? Mas ele se encontrou naquela situação, mas também não recusou. Ele também não falou, então vocês me matam também, mas não ajudo, né? Ele ajudou Jesus, num dado momento, a levar a cruz. Era um momento angustiante para Jesus, queridos. Era um momento de dor. Era um momento de sofrimento para Jesus. Quantos de nós podemos ser Cireneu, hein? Na vida dos nossos irmãos. Quantos irmãos nossos, e até desconhecidos também, que a igreja não é só para os irmãos, a igreja é para alcançar todos, né? Nós temos que alcançar, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quantos de nós podemos tomar o exemplo desse Cireneu e ajudar o nosso irmão na hora da dor, ajudar o nosso irmão na hora da dificuldade? Pastora, mas ninguém fala nada. Abre o zap das irmãs lá, para vocês verem. O grupo das senhoras, abre lá o grupo de pastores, abre lá. Se você for abrir o zap da turma do bairro, você não vai ver gente muito precisada, não. Mas se você abrir o WhatsApp das senhoras, do grupo das senhoras, do grupo dos pastores, você vai ver lá o quanto as pessoas sofrem. E elas acreditam que você é um agente de Deus para ajudá-las nesta hora de sofrimento e de dificuldade. Elas acreditam, queridos. É por isso que procura. Acredita, é por isso que pede oração. Acredita, é por isso que faz votos diante do Senhor. Acreditam que há agente de Deus nessa terra. Aleluias. Para ajudá-los a superarem as suas dificuldades. Não somos todos nós que temos a mesma força, queridos. Não somos todos nós que temos o mesmo ânimo, a mesma disposição. Mas se o irmão me ajudar, eu me animo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós ajudarmos uns aos outros, e principalmente nesse tempo, pastor, a gente não pode visitar, não pode ir na casa de ninguém, telefona. Eu nunca vi os meios eletrônicos serem tão necessários e tão utilizados para o bem, como nós estamos vendo nesses últimos dias, queridos. Isso também é preparo de Deus para a igreja. Precisamos estar atentos. Telefona,
Faz alguma coisa, mas não fica parado. Nós estamos em isolamento social, mas não isolamento espiritual. Nós não estamos vivendo em tempo de isolamento de amor. Nós não estamos vivendo em tempo de isolamento de compaixão. Não tomemos a situação para nós nos acomodarmos, mas sejamos mais vivos e fortes diante do Senhor. A história de Cireneu ajudando Jesus a levar a cruz se encontra em Mateus, no capítulo 27, o versículo 32. E concluindo, meus queridos, quando o Senhor nos coloca na posição de agentes ajudadores, motivadores, solucionadores, nós não temos dimensão da repercussão daquela ajuda que você concede a alguém, se não tem ideia de quantas pessoas aquilo ali vai alcançar. Você ajuda um pai de família, é uma família toda abençoada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E nós vemos nesses exemplos que nós demos, que dois homens alcançaram cura. Aliás, o paralítico alcançou cura com a ajuda de 4 pessoas. Nós vemos, meus queridos, nos exemplos que foram dados, que uma nação, toda uma nação, a vitória não foi só de Arão, não foi só de Josué, não foi só de Ur. A vitória foi de toda a nação israelita. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de 3 pessoas que se posicionaram, queridos. Uma nação foi salva. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de 4 homens. Um homem passou a ter vida social, vida espiritual. Ele passou a viver o que ele não vivia, paralisado em cima de uma cama. E ajudando um homem especial no seu momento de dor. O nome de Cireneu ficou marcado na história. Mas a ação de Jesus salvou o universo. Aleluia! Salvou o universo. Nós partimos de uma pessoa para uma nação e para o universo. Porque houveram agentes que se dispuseram a fazer algo. Sejamos, em nome de Jesus, esses agentes na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vizinhança. Né? E que aqueles que olham para a nossa casa e dizem, ali mora um crente, pode ir lá, possam continuar dizendo. E não digam, ali mora um crente, vou passar na outra rua. Né? Mas que digam, ali mora um crente, eu vou lá. E ali mora um crente, você pode ir lá que vão orar por você. E sejamos agentes motivadores do Senhor nessa terra. Amém? Coloquemos-nos de pé, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos... e queremos ainda finalizar, né? Lendo 1 aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 9. Você pensa que a sua ajuda é sem retorno? Você pensa que o seu esforço é gasto e não tem retorno? Pois aqui nesse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, fala que nem os olhos ouviram, nem os ouvidos ouviram. Aleluia! Aquilo que o Senhor tem preparado. Alguém pode, por favor, ler este texto para nós, 2 aos Coríntios? Ou então eu acho aqui rapidinho na minha Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 aos Coríntios, no capítulo 9. Só para ficar bem fixado no coração dos irmãos. Amém? E para você entender, não é vão você vir para a igreja, não é vão você orar pelas pessoas, não é vão você clamar ao Senhor, não é vão você tirar o seu tempo de madrugada e orar por alguém, não é vão. Você está sendo agente de Deus para edificar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 2, minha Bíblia parece nem a Bíblia de crente, misericórdia. Uma hora aqui, louvado seja Deus. Capítulo 2, o versículo de número 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Louvado seja. Alguém ama Deus aqui? Alguém ama? Alguém ama? Aleluia. Levanta a mão alto. A mão não está proibida de levantar, não. Aleluia. Nós amamos o Senhor. Então, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. E nós vamos definir. Já temos definido de que lado nós estamos. Estamos do lado do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor nesta noite. Eu agradeço também aos irmãos que oraram por nós. Estive mais de 4 meses acamada. Não era Covid, não era dengue, não era chikungunya, não sei o que era não, irmãos. Mas passamos um vento, dei muito trabalho para o Leque e continuo dando trabalho agora, né? Porque agora, para poder ele me desmamar, está difícil, sabe? Está difícil me pôr na cozinha de novo, está difícil me pôr para lavar a casa de novo, mas está difícil.
Aleluia. Agora é orar para tirar a manha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor ouviu a oração do seu povo e nós estamos de pé para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Oremos. Eterno Deus, Pai celestial, amado e poderoso Salvador. Obrigado, meu Senhor. Obrigado. Porque, Senhor, quem poderia ser por nós? Quem poderia nos amar assim, Senhor? Quem poderia fazer por nós o que o Senhor faz? Quem poderia, meu santo, conceder a nós dádivas tão preciosas, Senhor? Nós não merecemos, mas pelo seu muito amor o Senhor faz. O Senhor cura, o Senhor anima, o Senhor revitaliza, o Senhor revigora, o Senhor restaura, o Senhor tira da cama, o Senhor põe de pé, o Senhor dá provisão, o Senhor dá o mantimento, o Senhor dá força, o Senhor dá orientação, o Senhor dá o seu Espírito Santo que nos consola. O Senhor é sempre com o teu povo. Nós não merecemos o teu amor, Senhor, mas nós te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor escolheu nos amar, e em Cristo Jesus ficou consumada a marca desse amor, porque se entregou por nós, aleluias, e nele nós temos certeza de vitória. Senhor, se temos sido agentes, ó Deus, de empecilhos, se temos sido pedras de empecilho na vida dos nossos irmãos, na igreja, na nossa família, em nome de Jesus nós te pedimos uma transformação nesta noite, e que possamos ser agentes teus, agentes de oração, agentes de vigilância, de fé, de crença, Senhor, de esperança para a glória do teu nome. Em tudo o Senhor seja louvado nas nossas vidas. Nós te pedimos essas bênçãos, meu Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem, por favor, tomar os seus lugares e que o Senhor abençoe poderosamente. Pode continuar orando por mim, não acho ruim não, amém? Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.